E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Elizabeth Sandy, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, né, na verdade. A todos que vão estar aqui acessando a nossa aula de hoje, uma aula bem interessante, né, de um tema assim tão também dinâmico, digamos assim. É a primeira vez, por incrível que pareça, que eu vou estar fazendo uma live sobre um assunto bem estratégico, que é a parte de contabilidade, tá certo? Todos que estão chegando, Elizabeth, boa noite, Gildemar Cioli, boa noite, Elizabeth também aqui, outra Elizabeth, Jaciara, boa noite, sejam todas bem-vindas a essa live do Moura Educacional, com a disciplina UniFCV da área de contabilidade, certo? É importante que a nossa live de hoje vai ser uma live mais dinâmica, né? Nós não temos como, por meio da live, fazer algumas demonstrações, porque eu não vou envolver a questões de cálculos. A ideia não é trabalhar em si esses cálculos, tá certo? A nossa ideia central hoje aqui é passar toda a parte da apostila no sentido mais histórico, no sentido do papel principal da contabilidade. A área de contabilidade, que é uma área, assim, digamos assim, bem dinâmica, bem estratégica, mas é uma área também de muitos profissionais que também trabalham com consultoria. Hoje a gente sabe que a área de contabilidade é tão importante como um gerenciamento em si de uma administração de empresa. Tá certo? Então a gente precisa ter essa visão, a gente precisa trabalhar bem isso, estudar bastante contabilidade. Primeiro que a primeira contabilidade em si é a nossa vida, né? Tudo aquilo que está inserido nas nossas contas, as entradas e saídas de caixa, como é que está o nosso planejamento financeiro, como é que estão as nossas anotações, nossos blocos de notas financeiros e tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, digamos assim, na área financeira também, tá? Primeira coisa importante que eu já quero trazer para vocês estarem entendendo esse acontecimento histórico, digamos assim, é a primeira parte da nossa live, né? A nossa live ela vai mostrar a parte histórica, mas também a parte mais tradicional. Qual a importância desse contador, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que existem muitos trabalhos online, como é que fica essa questão de imposto de renda, quais são os principais programas na área de contabilidade de destaque aqui no Brasil e algumas dicas importantes desses programas, como certificação também na área de certificado digital, como é que deve ser esse controle de documentação, quais são os programas de gestão da qualidade que podem estar inseridos para esse profissional de contabilidade, tá certo? Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é essa parte histórica. Como surgiu a área de contabilidade? Por incrível que pareça, alguns relatos, né, principalmente se você hoje for no Google, ou na própria apostila da UniFCV, você vai encontrar alguns relatos relacionados à área de contabilidade 2000 anos antes de Cristo. Então não é algo recente não, tá? As trocas de mercadorias, tá? As trocas de feedback, digamos assim, naquela época, né, de negócios, dessa parte de alimentação, de caças, digamos assim, já se tinha as ideias de contabilidade, desse controle financeiro de determinadas, digamos assim, culturas, né, de determinadas tribos e tudo mais. Então a área de contabilidade é uma área muito dinâmica, é uma área que realmente envolve, primeiro, a organização, envolve um bom planejamento e, acima de tudo, um feedback de sucesso ao cliente. Tá? Independente dos pacotes que ele venha pagar, independente dos momentos que ele venha viver, tem que ter essa troca. E às vezes isso não é tão bem-vindo quando realmente, às vezes, você é um contador que tem uma empresa de consultoria. Às vezes você, como empresário, não valoriza tanto essa contabilidade porque não se organiza, não é organizado, não se planeja, não separa a documentação e às vezes só acha que o seu contador esteja realmente só fazendo muitas cobranças. E não é bem assim, tá? Tanto importante para uma execução nessa área de contabilidade é que, sem sombra de dúvida, esse contador tenha realmente, de fato, as informações esclarecidas, digamos assim, daquela empresa em todos os aspectos. Até para emitir
participações de lucros, fechamento de patrimônio, muito importante porque às vezes as empresas elas têm um patrimônio gigantesco, elas querem organizar tudo e não pensam nessas contabilidades, não pensam nessa organização, nesse planejamento que pode sim fazer um grande diferencial. Imagina agora você que está online, quero deixar um abraço aqui ao grande administrador, nós temos aqui Recursos Humanos, Nixon, tá, que domina essa área de contabilidade, eu perto dele, nossa senhora. Nós temos aqui a professora Tereza, forte abraço, e todos os alunos UniFCV, tá certo? Um forte abraço aí para vocês que estão online assistindo essa minha live, essa minha terceira live de hoje, olha só. E vamos lá para a contabilidade. Então, como eu falei da parte histórica, então a contabilidade ela tem registros de 2000 anos antes de Cristo, nessas trocas de mercadorias e caças. Então se registrava da forma cada um com a sua cultura e se fazia logo em seguida uma troca de negociações de mercadorias. A gente vai dar um pulo muito grande de 2000 anos antes de Cristo, a gente vem para uma nova, tá certo? Para uma nova área, digamos assim, da história, que é uma área do sistema da área do feudalismo, tá? Eu amo essa parte histórica, porém, infelizmente, não o que acontecia naquela época, que até hoje, infelizmente, a gente vem trazendo um pouco dessa cultura, tá certo? Que é a área do feudalismo. O feudalismo, para quem não lembra, né? Eu acredito que a gente viu muito isso no primeiro ano, ensino médio, alguma coisa assim. O feudalismo é um sistema social, político e econômico, e o principal objetivo dele é as terras em si. Porém, falando no popular, é como se você que está aí fosse um prefeito da cidade, mas quem manda na cidade não é você. É o senhor feudal. Às vezes é um fazendeiro, é um usineiro dos dias de hoje. E a gente percebe que até hoje a gente carrega esse sistema feudal na nossa cultura e na nossa história. Então existe de fato esses registros que sem essa contabilidade, sem um profissional de contabilidade, não se teria tanto sucesso às empresas, principalmente quando a gente se trata de grandes empresas. Até os nossos MEIs da vida, que são os microempreendedores individuais, necessitam de declaração, necessitam de uma organização, de um planejamento fundamental mensal, para que isso possa realmente gerenciar um bom trabalho para os seus contadores, porque nunca vi, às vezes as pessoas comentam coisas que eu só escuto, né? Mas eu fico da vontade de dizer, seja mais organizado, ajude o seu contador, entregue os recibos corretos, as notas fiscais canceladas, as notas fiscais realmente que vão para análise. Então é muito importante fazer esse acompanhamento e ajudar de fato esse profissional de contabilidade, tá certo? E aí, primeira dica importante, se você é da contabilidade, se você é aluno de administração, ou faz gestão pública, ou faz contabilidade pela UniFCV. Primeira dica para ser realmente um profissional dessa área de sucesso. Cuide bem, não só dos seus colaboradores, mas cuide bem, acima de tudo, dos seus clientes. Às vezes a gente acha que precisa de muito dinheiro para chamar a atenção, dar um presente ou acompanhar. Nesse momento de pandemia, o que a gente mais precisa é de uma flexibilidade. Tá? Então, se você quer ser da área de contabilidade, você tem que ser um profissional com flexibilidade. Tá? Uma coisa que eu quero passar aqui para vocês, está travando um pouco porque eu estou com problemas de conexão aqui em casa, tá? Peço mil desculpas, essa chuva em Maceió atrapalha bastante esse serviço, por incrível que pareça. Então, se algum momento parar e tal, a gente vai voltar, tá certo? Só essa atenção aí para nossa aula de hoje. Então, voltando, quer ser um profissional da área de contabilidade? Preste muita atenção no tipo do seu cliente. Se é um cliente organizado, se é um cliente realmente dinâmico, se é um cliente transparente, porque às vezes mente muito, né, para certas informações, isso atrapalha muito o trabalho da contabilidade, tá? E acima de tudo, seja um profissional de contabilidade não só para trabalhar em cima de uma consultoria tradicional. Ah, eu quero entender melhor o que seria essa consultoria tradicional. Como trabalhar uma consultoria com programas que possam ajudar nesse direcionamento financeiro da empresa. Primeiro, eu tenho aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Tem um Arquivei, né? Nós temos a Conta Azul, Notajá, Enotas. São programas que vão ajudar o contador no gerenciamento, tá? No gerenciamento desta contabilidade da determinada empresa. Porém, como a tua empresa muitas vezes é uma consultoria, você que vai mostrar todo o diferencial, eu vou dar uma dica.
pós-pandemia. Em 9, trabalhe as tecnologias ao seu favor, mas tenha planejamento em cima de um documento que possa ajudar até você. Uma dica que eu vou colocar aqui para você. Nós temos aí várias ferramentas de gestão da qualidade que podem ser inseridas como planejamento estratégico naquela empresa. De repente pode ser uma empresa que implante 5S, e dentro desses 5S a gente sabe que vai ter alguns momentos, e a gente liga muito só 5S para a parte física, né? Descartes e tudo mais. Não. A gente entra também muito no 5S na parte hoje tecnológica. O que é lixo, o que é documento do contador, o que é documento que vai para a parte administrativa, o que vai ser arquivado, o que vai ser backup. Então esses documentos têm que ter o suporte, tá? Tem que realmente fazer todo o diferencial. Tá bom? Deixa eu dar outra reforçada aqui que travou, segundo a Jaciara, os programas. Eu vou ver se eu passo aqui para vocês. É o Arquivei, tá? Tem Nota Software, tem Conta Azul, em Notas, tá? Nota Já, Domínio Contábil e outros programas, mas eu tô com uma lista aqui de uns 30 que eu separei mais usados aqui no país. E alguns até de formas gratuitas, é importante. Então a dica que eu coloco aqui para vocês: mesmo que vocês ainda estejam estudando administração ou gestão pública ou contabilidade, já vai trabalhando esses softwares. É um erro muito grande, às vezes, do profissional de administração não ter esse bom relacionamento com a tecnologia. E hoje, com certificado digital, com todas essas demandas de mercado, a tecnologia tem que ser sua amiga. Porque se ela for sua inimiga, até para você fazer estágio tá difícil, viu? Essa parte de contabilidade principalmente. Tá? Principalmente nessas visões realmente contábeis e administrativas que o profissional tem que ter. Outra coisa importante, eu tenho um cliente como contador, eu tenho um cliente que é totalmente desorganizado. Então aí entra um planejamento mais voltado para aquele cliente. Se ele é desorganizado, tente fazer um encontro mensal com ele. Não é um encontro virtual, agora porque estamos na pandemia. Mas eu acho muito importante o encontro presencial, porque nesse encontro presencial, você de forma bem chique, elegante, como consultor, você vai colocar ali todo o planejamento e o que você vai precisar de informações dentro daquele mês. Porque tem empresas que são tão pequenas, mas tão pequenas, que tudo fica ligado a um dono só. Ele é dono, ele é vendedor, ele é contador, ele é separado, tudo que você imaginar. Ele é financeiro, ele é o que executa, principalmente se for MEI. A gente sabe que o MEI hoje se limita às vezes a 2 pessoas no máximo. Então é necessário que esses documentos, essas notas fiscais, esses recibos que você anda passando por aí para todo mundo, tenha realmente de fato esse controle, principalmente nos recebimentos financeiros. Uma das dicas importantes de contabilidade que você tem que ter é que você jamais pode realmente se adequar ao cliente ao ponto de você, como contador, se prejudicar. Tem que existir transparência, tem que existir, acima de tudo, a ideia de que você é um profissional que precisa de determinadas informações. E essas informações, se não existir, vai de fato acabar com toda digamos assim, todo um trabalho que você vai ter que fazer. Principalmente quando chega aquele finalzinho de ano, fechamento de balanço, né? Esses fechamentos que é tão importantes para as empresas. Agora, janeiro a abril é só querer resultados, é só querer documentação, imposto de renda, não sei o que, mas não contribuiu com esse contador. E o contador, ele merece esse respeito acima de tudo. Então vai lá naquela empresa, se é uma empresa que dá dor de cabeça, vá mais vezes, feche uma consultoria financeiramente, já com essa logística, já com esse HH. Deixa eu explicar aqui que tem gente até hoje que não entende o que é um HH dentro de uma área administrativa. Na administração, na elaboração de um projeto, de um orçamento de consultoria, nós somos um HH, ou seja, homem-hora. Digamos que eu, Felipe, tenho o meu HH, eu tenho o meu homem-hora, que é um valor X. Como professor, eu tenho um valor, de repente, como consultor, eu tenho um outro valor, de repente, como palestrante, outro valor. Então, dentro da área de contabilidade, você tem que fazer um orçamento geral e fazer uma análise desse teu cliente. Porque, às vezes, o cliente vai dar tanta dor de cabeça a você,
tanta dor de cabeça nesse sentido de documentação, de não enviar as informações nos prazos, que isso pode gerar até, digamos assim, uma quebra de contrato. Ou, se você não quer quebrar contrato, você cobre por isso. Porque uma reuniãozinha extra de última hora merece sim um pagamento extra também no final do mês da consultoria. Então existem bases financeiras de IHH, ou seja, homem-hora. Se eu te perguntar, você que está online aí, quanto você merece ganhar por hora? Esqueça seus títulos, eu estou falando da tua competência como profissional. Então é importante que você, como contador, tenha essa visão, principalmente se você tiver custos altíssimos. Tem contabilidade, tem contador hoje que com essa pandemia saiu da sua zona, digamos, estratégica de ter seu consultório, de ter tantos funcionários e estagiários e fizeram da sua sala, do seu ambiente, o seu próprio negócio. Tá? Então é bem importante ter essa ciência que o contador, que a contabilidade, que o profissional da administração, ele pode também fazer isso do seu plano de ação. Ele pode trazer para dentro de casa o seu negócio. Porém, é importante também esse encontro físico. Quando isso passar, essa pandemia, vai ao teu cliente, conversa com o teu cliente, vê as necessidades. E, acima de tudo, vê a parte histórica desse cliente. Porque muitas vezes a gente vai entrar numa empresa achando que vai fechar uma consultoria maravilhosa e na verdade ali é uma dinamite, tá? Uma dinamite de problemas judiciais, uma dinamite de problemas jurídicos no sentido de não pagamento de funcionário. Então tudo isso tem que ser colocado na balança. E até esse contador ter dentro do próprio negócio uma ligação, ou até ele próprio ser também advogado. Porque às vezes a parte jurídica ela tem que estar inserida. Você não pode fazer qualquer coisa não, qualquer contrato, qualquer negócio, sem essas cláusulas jurídicas também. Tá certo? Então essa é a primeira dica que eu coloco aqui, importante para a nossa live de hoje. Falei dos programas, falei da parte histórica, falei da área, da área feudal, né, desse sistema social, político e econômico, da visão do uso de terras, do poder, da autoridade, e aí surge a questão dos patrimônios. Como foi essa implantação desses profissionais e essa aceitação aqui no Brasil de consultoria? Essa consultoria ela foi mais trabalhada com um norte, com um direcionamento aos profissionais, aqueles, digamos assim, entre aspas, na classe alta, que tinha bens e gostariam desse cuidado para deixar para os seus filhos, para esse controle de herança, desses itens de documentações mais. Tá certo? Então é um ponto importante que a gente precisa estar bem ciente. Então, eu vou trazer aqui um pouco da realidade de um programa que me chamou a atenção, que pode ser bem utilizado pelo seu contador, até por você que trabalha, que é aluno. É bom ter essa... já começar a partir de agora a desenvolver e trabalhar esses programas. Tá? Nós temos aí a Conta Azul. É um sistema de gestão financeiro bastante amplo, é um software que de emissão de notas fiscais, traz facilidade e rapidez na emissão, integração no sistema de vendas, cobrança e fluxos de caixa. De maneira simples, tá certo? Esse sistema facilita ainda a importação da questão das informações do certificado digital. Então, para quem não sabe o que é ainda, de fato, um certificado digital, é uma assinatura. Tá? Veja só que interessante, né? É uma assinatura com validade jurídica. Ela dá uma margem de aceitações de várias documentações online que faz com que esses documentos sejam de fácil acesso. E esse certificado digital é mais que importante nos dias de hoje. Então assinar, eu trouxe aqui para vocês essas evidências da apostila, assinar e enviar documentação de internet, notas fiscais, deixa eu ver mais outros aqui, tá? Sites seguros, de repente alguns sites estratégicos que a empresa tem acesso, esse certificado digital tem como fazer esse tipo de liberação, transições bancárias é importante também, e outras assinaturas eletrônicas. Porém, tenha muito cuidado, tá? Porque assim, quando você quer ser um empresário de sucesso, seja você MEI, seja você de grande porte, tá? Tenha uma parceria com o teu contador. E acima de tudo, como eu sempre falo, sejam transparentes. Ser transparente é sempre falar a verdade em todos os aspectos. Tá certo? É muito importante. Tá bom? Eu peço desculpas se realmente a live de hoje está travando. Para mim, tá? É importante não estar travando. Às vezes o local que infelizmente você está também acessando,
tal. A Elizabeth falou, aqui tá bom. Então, às vezes, o local que você está acessando é uma dica que eu dou. Às vezes, você pode sair da live e depois entra novamente. Quando você entra novamente, melhora bastante essa conexão. Já fiz esse teste assistindo algumas e realmente funcionou, tá certo? Depois, essa live vai estar disponível pelo Moura Educacional em 2 plataformas, Instagram e também pelo YouTube. Então, vocês podem também estar participando. Tá? Então falei aqui de programas, falei da parte histórica. E agora, José, quais são as dicas? Se no momento de pandemia desse realmente eu já fosse um contador, estou falando agora como contador, como seria o meu comportamento junto com o meu cliente? Primeiro, desenvolveria um planejamento financeiro, ligaria para esse teu cliente, realizaria uma reunião online, seja lá qual for a plataforma, e mostraria a realidade da tua empresa. Porque tem muitos empresários aí que não estavam esperando uma pandemia dessa e não faziam controle do fluxo de caixa, não tinha uma rentabilidade financeira para segurar pelo menos alguns meses essa empresa. Então o contador ele está por dentro de muitas coisas, principalmente diante da lei. Tá? Diante dos acontecimentos, tem que ser um contador estudioso, tem que se trabalhar uma contabilidade geral, entender de programas, entender de leis. Tudo isso vai fazer parte da rotina de um contador. E, acima de tudo, um contador desprendido. Eu percebo nos meus cursos de oratória que mais ou menos 40% dos alunos são da área de contabilidade. Isso me chamou a atenção. Quando eu conversei com alguns pessoalmente, eles disseram que por ter uma rotina tão mais dentro de um quadrado da vida, numa sala, de não sair tanto, de ficar mais voltados a essa área de contabilidade ali, presinho mais no escritório, que terminou gerando às vezes algumas emoções e conflitos no sentido de comunicação. E são mais fechados e travados para realmente gerar novos negócios. A dica que eu falo é importante. Se você está assim, se você é um profissional assim, está estudando contabilidade, está estudando administração, está estudando a área e tem esse medo, eu vou dar uma dica. Faça um curso de oratória. Faça um curso de técnicas de negociação. Inclusive, já deixo aqui o convite. Amanhã teremos essa live, viu? Técnicas de negociação, comunicação e venda. Por que é importante que o contador entenda desses negócios? Porque senão ele vai ser um profissional só com diploma. Nos dias de hoje, o profissional de contabilidade tem que ser 100% desprendido. Tem que ser um profissional ativo, tem que ser um profissional dinâmico, que tenha realmente esse diferencial para chegar no cliente e fechar um negócio. Imagine que eu sou um contador, vou apresentar minha proposta ao Moura. Eu tenho que levar para o Moura um plano de ação para o Moura, como contador. Como é o meu trabalho, como foi em outros casos, como eu peguei uma empresa que estava toda desorganizada e organizei. Então você tem que ter essas evidências para se trabalhar na contabilidade em todos os sentidos. Então a dica inicialmente que eu daria para o meu cliente, sendo um contador nesse sentido, seria: foque o caixa. Tá? Tenha realmente, de fato, um caixa controlado. Não acha que todo o dinheiro que entra na tua empresa é lucro, não. Tá? É importante até se fazer. Eu tenho vários amigos de contabilidade, inclusive na época de consultoria eu fazia planejamento estratégico e outros trabalhavam a contabilidade desse planejamento. Eles montavam no Excel uma planilha, é uma dica que eu coloco até para você, uma planilha onde se colocava o valor do serviço e embaixo todas as porcentagens nos sentidos de saída. Por exemplo, Sistema S, aí ali tinha 5% para o marketing, 10% destinado à criação, à reforma do prédio, 5% para não sei o que. Pronto. Então, quando você faz essa montagem, tá? Você vai ter menos isso, menos isso, menos isso, menos imposto, menos isso, menos aquilo. Então você vai ver de fato quanto é o seu lucro. Então você vai ter que retirar esse lucro. Tá? O seu lucro como contribuidor, como funcionário. Porque por mais que você seja dono de uma empresa, você também tem que ter uma postura de funcionário. Tá? Você tem que, né, qualquer sufoco que você tiver, vou meter a mão nesse caixa e depois eu devolvo. Não dá certo. E o teu contador tem que ser uma pessoa bem direta. Tá? Tem que ser essa pessoa que realmente mostre isso. Neide Souza, parabéns, faça esse controle. Muito bem, Neide. Eu, por exemplo, quando eu vou elaborar para o meu cliente uma proposta na área de consultoria,
eu destino sempre 18% para imposto, por mais que não seja isso, mas pode ter riscos. Eu coloco o meu contador, um valorzinho para o meu contador, porque no final do ano eu tenho que contratar para fazer todos os trabalhos de contabilidade, principalmente para essa questão do imposto de renda, você vai ter que ter esse dinheiro. E você coloca ali porcentagens para o marketing digital. Empresas hoje que não investem em marketing não tem sucesso. E o contador também, viu? Tem que ser um contador ativo, que tenha conta no YouTube, um contador com Instagram que coloque dicas. Hoje ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer arriscar. Então não adianta às vezes você querer cobrar, eu estou começando agora, eu vou cobrar ali R$100 para fazer o imposto de renda de uma pessoa. Você domina isso, tá? Porque se você dominar, cobre mais um pouco, se valorize. Agora, se você não domina, participe, esteja com alguém que te ajude nesse desenvolvimento desse imposto de renda. Então a dica que eu quero trazer agora para vocês é o seguinte: vai trabalhar nessa área, tenha dentro de si o conhecimento técnico da gestão financeira, tá? A Neide disse, sou secretária financeira e faço todo o meu controle da empresa que trabalho. Maravilha, Neide. Vou trazer até uma dica aqui para vocês agora. Vou pegar esse gancho aí da Neide sobre essa questão do controle da gestão financeira, tá? É bem importante. Não guarde, primeira dica que eu vou trazer para vocês, não guarde documentos que sejam já vencidos. A gente pode ter esse documento vencido como se de repente a empresa precisar do arquivo morto. Olha, preste atenção para não confundir o que eu vou dizer, tá? Para não jogar fora tudo da empresa, não é isso. É por isso que eu falei do 5S no início, sobre a questão do descarte. A gente tem que olhar para os dois papéis. Eu tenho dois papéis. Um recibo que vai ser digitalizado. Importante, pessoal. Já vi empresas em um incêndio da vida, eu já vi casos de perder muita coisa por conta de não ter esse backup digital. Por mais que você receba uma fatura de uma energia da vida, de uma internet, e isso seja controlado virtualmente, e você tem isso fisicamente, a empresa fez um pagamento numa lotérica da vida, tem que escanear aquele pagamento, tem que arquivar em uma pasta. Então, acima de tudo, como a própria Neide Souza falou aqui ao vivo, temos que trabalhar esse controle na empresa que a gente trabalha. E acima de tudo, não é só na empresa não, tá? Na nossa vida pessoal, principalmente. Para nossa vida pessoal, eu dou 3 dicas. Tem um caderno, o sufoco que eu chamo, que é o meu até aqui, ó. Eu trouxe, vou até mostrar para vocês. É um caderno simples, tá certo? É um caderno de controle financeiro. Esse controle financeiro ele tem que estar bem inserido. Não é um caderno comum, tá? Eu quero um caderno com folhas normais. Um caderno... Não, é um caderno que ele tem todo um planejamento. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o mês de novembro, que não tem ainda nada lançado, tá? Contas fixas, pagamentos e controles mensais, recebimentos que eu tenho no meu planejamento financeiro de recebimento. Então, vocês... eu não tenho agora condições de comprar o caderno. É simples. Você vai no Word e monta um cabeçalho, um rodapé, divide em colunas e coloca lá. Contas, entrada, saída, vencimento, imprime umas 10 folhazinhas, grampeia e faz esse controle. É porque às vezes as pessoas querem só desculpas, mas hoje mesmo sem essa... eu não tenho dinheiro nem para imprimir um papel. Pronto, ainda vou mais longe ainda. Baixa aí um programa chamado Bloco de Notas. Não precisa do papel, não precisa de imprimir, e o bloco de notas já vem prontinho para você fazer o controle financeiro. Então, o nome do programa é Bloco de Notas, viu? Bloco de Notas. Neide, a Neide está dizendo que ama trabalhar com Word e Excel. Eu amo Excel porque eu coloco as fórmulas e automaticamente ele me diz se eu fecho o mês no azul ou se eu fecho o mês no vermelho. Então, eu estou vermelho, mas eu estou propagando em nome de Jesus que vai terminar no azul. Então, a gente sabe que os desafios existem, mas só vai ter sucesso na área financeira quem faz esse controle sem sombra de dúvida, tá certo? Então aí fica a dica importante para a área de contabilidade. Revise os planos de gestão financeira da empresa, é outra dica que eu coloco aqui para vocês. Tá? Esse controle, digamos assim, da gestão financeira da empresa. De repente a empresa ela não percebe que aquele mês ela não teve muito sucesso. Ela não bateu as metas, ela não foi objetiva, e o contador recebe muitas informações.
Mas às vezes o contador fica em silêncio. Esse silêncio pode dar uma dor de cabeça em você. Por isso, por mais que você seja um contador, você também é um conselheiro, digamos assim, para mostrar à empresa outras vertentes. E uma das vertentes que a contabilidade, infelizmente, às vezes tem que dizer, são cortes. Cortes que ligam até pessoas. Tá? Eu digo como experiência própria, que às vezes o contador chegava na empresa, tem uma reunião com o C-Total. Nós temos 3 funcionários, vai ter que sair um. Mas por quê? Porque nos últimos 3 meses não entrou, não bateu meta, não teve objetivo, não teve resultado. E se isso continuar, a gente não vai chegar no final do ano com um resultado legal. Ou melhor, sem resultado. Porque no Brasil, de 2018 até agora, a gente teve mudanças de altos e baixos que a própria contabilidade, você pode acessar hoje os índices, os indicadores da economia do Brasil, que você vai perceber desses altos e baixos, o quanto a gente está realmente sofrendo. E com essa pandemia, eu não vou nem entrar em detalhes para a gente não dormir mal, porque eu não tenho essa maneira de estar tocando muitas nessas feridas, mas você que estuda contabilidade, você que é da área de administração, não pode fugir de estudar essas estatísticas, esses indicadores de economia. E a economia tem que estar bem dentro de você, porque são essas dicas que vai fazer com que o cliente não falindo, ele tem você como confiança. A contabilidade de sucesso é uma contabilidade de confiança. Não é uma contabilidade de vazamentos de informações, lucratividades, dizendo quanto aquele empresário tira por mês da empresa, o que é que ele fez no joguinho e no jeitinho brasileiro para se sobressair. Tá certo? Que pena que muitos clientes acham que não precisam de um contador, né? Porque às vezes vão procurar um contador quando já está quase falindo, e às vezes não tem nem milagre que aconteça ali mais. Então é bem importante se trabalhar essa visão de negócios. Tenham esses blocos de notas, tenham agenda financeira, isso é que se chama agenda financeira. Vocês vão encontrar isso em um site, eu vou fazer propaganda na live, né? Porque todos os anos eles me dão uma de presente. E assim, com todo respeito ao Moura que me convidou, por favor, Rosa, eu vou depois lhe conseguir. Inclusive eu tenho uma agenda linda do Moura, vermelha, linda, que é a minha agenda pessoal. Aqui é uma agenda financeira. O nome da agenda é Pombo Lensberg. Pombo Lensberg. Se você colocar na internet Pombo Lensberg, é o modelo, é a forma como essa agenda é desenvolvida. Ela vem com 20 e 30% para lançar planejamento diário, 20 e 30% para lançar as contas que entram e saem do seu dia a dia, e no final vem umas estratégias de indicadores. Como é esses indicadores? Meu ano, como é que está indo? Péssimo, ruim, horroroso, caindo, ou realmente o meu ano pode ser bom? Então, quando você faz esses controles fisicamente, se torna melhor. Agora, lógico que eu também tenho minha planilha de Excel no final do ano para ver se realmente eu vou buscar meu atestado de óbito ou se eu vou realmente buscar a minha declaração de imposto de renda. Porque nos últimos anos a gente sabe que os desafios para a área de contabilidade foi muito grande, né? Agora que vem muitos programas para melhorar a vida desse contador. Ajude os seus contadores, ajude você que é da área de contabilidade, já comece a estudar esses programas que facilitam o dia a dia da área de contabilidade. Tá certo, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui à nossa live, espero que vocês estejam gostando. É um tema que a gente lê assim, contabilidade, a live será que vai ser interessante? Mas a gente precisa passar para vocês, acima de tudo, os programas, a parte histórica e o que o contador pode sim desenvolver. Então eu trago para vocês aqui uma dica muito importante. Uma dica que vocês podem até ganhar mais dinheiro, não só fazendo a contabilidade da empresa, mas vocês poderiam vender um planejamento e organização desses patrimônios. Pode? Pode. Porque tem muitos casos, às vezes, que esses profissionais de contabilidade são formados em administração. Tá? Apesar que a contabilidade ela é enxuta, ela é um curso maravilhoso, você vê muita economia, né? Mas um profissional de administração, ele também, em muitos casos, ele está envolvido nessa contabilidade. E acima de tudo, eu dou umas dicas para vocês. Se vocês puderem olhar ali atrás, ó, atrás ali, os meus livros, é uma dica de planejamento, perdão, é uma dica de organização para ajudar e facilitar um contador da vida. Por quê? Ali eu tenho um exemplo, eu tenho ali livros de pedagogia, então todos estão juntos. Livro de espiritualidade, todos estão juntos. Livro de administração, todos estão juntos. A mesma coisa
nós temos que inserir isso e colocar essa organização na empresa, tá? Separar por cores, separar por nomes, nome de cliente. Eu tenho um cliente, o Felipe Moura Educacional, então eu tenho uma pasta do Moura Educacional, uma pasta da UniFCV, os meses inseridos, tá certo? Deixa eu ver aqui, só me dá um momentinho que eu quero mostrar para vocês como é que funciona ao vivo as coisas aqui, tá? Importante, deixa eu mostrar para vocês uma pasta de recursos para a área de contabilidade, porque eu não dou trabalho ao meu contador. Nisso ele não vai reclamar que ele está ao vivo e eu não vou mentir. Certo? Então nós temos aqui, ó, essa pasta, ela custa em média de R$30, R$35 nas papelarias. Então é uma pasta que você vai ter aqui, ó, todo mês, todos os itens separadamente, que você vai poder estar entregando até no final do ano assim, olha, eu vou protocolar, estou entregando a minha vida do ano para você. Organize, deixe tudo montadinho para mim, minhas documentações querem dia. Então assim, isso ajuda no relacionamento com o seu profissional? Ajuda bastante, porque essa organização faz realmente ter todo um suporte. E hoje, até com as tecnologias do próprio e-mail, você pode mensalmente estar inserindo e mantendo, enviando essas documentações para a sua área de contabilidade. Não vamos confundir gestão financeira, tá certo, com a contabilidade em si. Preste atenção, você pode ter uma pessoa de confiança na sua gestão financeira, você pode ter... Deixa eu colocar aqui para carregar, só um minutinho, pessoal. Você pode ter uma pessoa de confiança na sua gestão financeira, você pode ter uma pessoa de confiança nos seus negócios, que toma conta do seu dinheiro, que toma conta da empresa, que é uma pessoa também da área, que entende, mas acima de tudo você tem que ter um consultor que esclareça, tá? Tem que ser um consultor que mostre de fato a importância da contabilidade para esse plano de negócio da tua vida. É como se eu dissesse assim, olha, nos 3 últimos anos a tua empresa só sobreviveu. E a gente sabe que diante dessa pandemia, diante do que está acontecendo, a gente pretende, infelizmente, dizer isso, que a gente vai ver muitas empresas se arrastando, se mantendo, mas com esse apoio da consultoria através dos contadores. Tá certo? Então os contadores faz toda a diferença. Não esquece disso. Tá bom? Tive um probleminha aqui de conexão. Deixa eu voltar. Vamos lá, tá certo? Só pra gente entender como é esse funcionamento aqui. Então deixa eu mostrar aqui para vocês a importância disso. Então, separe esses arquivamentos, montem, desenvolvam, para que possam realmente facilitar a vida desse contador. Outra coisa importante, muito importante para a área da contabilidade, fica online. Seja um contador online, não seja um contador só em estado flow. O que é isso? É aquele estado que você bota ali no avião e some. Não pode. De repente, às vezes, você está atendendo um grande cliente, ele está precisando da tua consultoria, é um cliente de muitos anos, e ele vai querer falar com você naquela hora. Ou deixar um recado no WhatsApp, ou falar pelo Telegram, que agora é em alta isso, né? Já estamos entrando nessa era do Telegram. Nós estamos deixando um aviso de informativo. Lógico que 24 horas no ar ninguém é, né? Eu sempre falo sobre isso. 24 horas impossível se trabalhar. Então prestem bem atenção sobre essas demandas para que esse cliente tenha de você essa acessibilidade. Porque às vezes você está ali, está na dúvida e dá uma pisada errada naquela proposta por falta às vezes de um conselho do teu contador. Então o contador ajuda bastante nesse desenvolvimento das propostas em geral nesse sentido, tá certo? Então fique online, não esquece, tá? Aprenda com a crise. É importante que o contador tenha essa flexibilidade e aprender com a crise também, tá? Olha, eu não posso, infelizmente, pagar mais a minha contabilidade, os R$1.000, os 2.000, os 3.000, 4.000, ou um pacote seja só para acompanhamento e fazer contra-cheque e tudo mais. Mas, diante dessa pandemia, vamos sentar, vamos fazer uma parceria, vamos conversar, vamos desenvolver realmente oportunidades para que esse trabalho não morra aqui. Então não vai com muita sede ao pote,
Porque às vezes a gente quer ajudar o próximo, mas termina dando aquela facada. E essa facada às vezes está no financeiro. Você conhece a situação do teu cliente e cobra um valor porque eu conheço e vai me dar trabalho. Sim, tudo bem, que você tem que ter o seu retorno financeiro, tá? Mas acima de tudo, você tem que fazer um levantamento agora, diante dessa pandemia, tem uma flexibilidade. Eu acho que todos os setores têm que ter flexibilidade, todos os setores, para a gente sobreviver pelo menos até 2021, retornar e começar novamente as nossas rotinas, tá certo? Então vou trazendo aqui para vocês essas dicas mais que importantes. Outro item importante, aproxime-se do cliente, é o que eu trago para você. Já falei sobre a questão da transparência, ajuste custo-benefício. O que é o custo-benefício? Também dê limites a esse cliente. Se de repente você oferecer um pacote de consultoria simples, por favor, né? Não vai aí de repente, ele só quer de você só uma análise de documentos, envio de contra-cheque, então só é isso. Porém, você pode fazer um a mais, mas ofereça isso de forma de consultoria, tá? Você é um gestor, você é um contador, você estudou para isso e precisa também dessa visão aí, desse diferencial, tá? Outro item importante, busque parcerias. As parcerias também fazem parte do sucesso do contador, tá? É importante que esse contador tenha essa visão de negócio relacionado às suas consultorias, essas parcerias. Permutas, é muito bom permutas. De repente você é um contador, tem uma empresa gigantesca e você vai prestar serviço para uma empresa de informática. Nada que você não possa apresentar os serviços seus de consultoria, de contabilidade, e aquela empresa dá a você toda a cobertura de impressões da tua empresa, e também essas parcerias e permutas são bem-vindas nos dias de hoje, que está muito difícil, né? A gente sabe muito bem que não está nada fácil. Então, a dica que eu coloco para vocês. Outro item, contador, abrace a causa. Abraçar a causa da contabilidade é ter um domínio maior sobre a área financeira, fazer cursos, correr atrás dos objetivos, não se limitar só à graduação, não se iluda não, viu? Hoje tem muitas pós-graduações que às vezes você na pós aprende muita coisa, até mais ainda do que a própria graduação, tá certo? Então é importante se trabalhar bem isso. Outro item importante aqui que eu trouxe para vocês, tá? Reveja todos os processos. Como assim rever todos os processos? É importante que às vezes a gente está numa correria de vida tão grande que, como gestor, como contador, a gente se confia demais no taco, mas sempre a gente tem que ter um suporte. Olha aí, tem uma secretária financeira, de repente um estagiário, uma pessoa que pode ajudar em todos os aspectos. Então você vai ali, tem um documento, números. Sendo números, tem que ter uma atenção muito grande. Então passa por outras pessoas de confiança da tua equipe antes de enviar para o teu cliente esses trabalhos. Tá certo? Então, acima de tudo, trabalhe esses objetivos. Eu falei dos programas, só revendo aqui os programas para quem não anotou. Deixa eu pegar aqui, eu trouxe os principais programas aqui para vocês. Eu gosto muito, assim, pelo que eu analisei, o Conta Azul, tá? Conta Azul é bem interessante, tem um Notas, tem uns Arquivei, muito interessante também. Notasoft, Nota Já, Domínio Contábil e pronto, foram esses os principais programas. O Notasoft já é um serviço gratuito. Eu quero trabalhar inicialmente para conhecer, então é um programa gratuito de emissão de notas fiscais mais indicados para as empresas pequenas. Lembre-se, se você é um MEI e tal, eu quero trabalhar como MEI em cima dessa condição, então você vai trabalhar com o Nota Software, tá? É bem importante. Tanto o cliente quanto o contador, os dois têm que ter uma boa relação em feedbacks, em contratos, em reuniões, em confidencialidade acima de tudo. Esse é o respeito realmente que a gente espera de todos esses profissionais, tá certo? Então fica a dica aqui do Valois na área de contabilidade. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. É uma área mais enxuta, né? Gostaria de puxar um pouco mais aí a nossa live. Já vamos completando daqui a pouco 1 hora, porque eu tô com algumas baixas de conexão aqui, horrível. Pra você ter uma ideia, eu tô até, com o celular aqui de uma posição para não cair mais essa conexão, tá? Eu moro num prédio que infelizmente choveu, acontece isso. Então assim, eu espero ter ajudado a vocês. Desejo a vocês aí da área de contabilidade
muita inovação, muita organização acima de tudo, tá certo? Meu abraço especial a Rosatrícia, mais uma vez pelo convite. Siga aí o Moura Educacional, as lives. Minha rede social, para quem não segue ainda, também é felipevalois.coach. Estamos juntos. Amanhã não... Marca aí, viu? Marca aí no seu celular, por favor, que amanhã nós teremos um encontro super especial. É para todas as áreas. Amanhã eu quero encerrar com chave de ouro técnicas de negociação, abordagens, venda. Quem quer vender online, quem quer vender fisicamente, quem quer abrir um mercadinho, quem quer abrir uma empresa de eventos, tudo isso amanhã a gente vai trabalhar. Inclusive a área de contabilidade para essas áreas. Porque é muito importante se trabalhar com autogestão. Se você não tem conhecimento, tem que estudar. O estudo nunca vai ser demais. Conhecimento é correr atrás desses objetivos e ter sempre os principais livros, tá? Eu vou indicar os 2 autores maravilhosos para a área de administração e contabilidade. Chiavenato, tá? Conhecido como um papa da administração, e Peter Drucker. Tá? Peter Drucker, que é da parte marketing e administração, e ele fala muito sobre contabilidade geral. Inclusive, para vocês que não sabem, quase 100% das apostilas da área de contabilidade de todas as plataformas EAD que eu já vi, que eu já tive o privilégio de conhecer umas 4, todas usam ele para esse levantamento de informações e esses trabalhos de contabilidade. Tá certo? Então aí fica meu abraço, fica assim o meu desejo